Olá, como tem passado? Vamos bater um papo aqui sobre assuntos da Bíblia. E hoje eu quero trazer um assunto muito interessante, que há 8 anos eu gravei um vídeo, uma mensagem sobre este tema, sobre este assunto, o chip. E o tema da ocasião foi a implantação do chip. Virá antes ou depois da volta de Jesus? E eu destaquei naquela ocasião que o chip é a marca da besta. O que está escrito lá no capítulo 13, versículo 16 do livro de Apocalipse. E o vídeo está circulando aí, na rede, na internet, no YouTube. Tem mais ou menos umas 400 mil visualizações. E hoje eu quero atualizar o tema. Dia 30 de janeiro, saiu uma matéria na imprensa, no jornal Correio Brasiliense, datada do dia 30 de janeiro. Eu quero ler a matéria e depois abordar a matéria à luz da Bíblia, para trazer ao nosso conhecimento, à nossa memória, as coisas que estão acontecendo nos nossos dias, no curso dos nossos dias. Mas o título da matéria é esse: implantação do chip no cérebro. E saiu numa página do jornal, a página é Ciência e Saúde. E diz o texto jornalístico: o dispositivo já foi testado em macacos e ainda não há data para o ensaio com humanos. O Correio Brasiliense, postado no dia 30 de janeiro de 2024, diz assim: a Neuralink, empresa do bilionário Elon Musk, realizou no domingo, dia 28 de janeiro, o primeiro implante de um chip cerebral em humano. A notícia foi compartilhada pelo empresário na noite de segunda-feira, dia 29 de janeiro, na qual acrescentou que os primeiros resultados foram promissores. Eu fui pesquisar quem é esse cidadão aqui, Elon Musk. Ele vive nos Estados Unidos, mas ele não é americano. Ele é um sul-africano, da África do Sul, portanto. Mas desde jovem, ele sempre teve talento para a tecnologia. E aos 30 anos ele já era milionário. E agora, segundo a matéria jornalística, ele acumula uma fortuna de quase 200 bilhões de dólares. O Elon Musk anuncia o primeiro implante de chip cerebral da Neuralink em ser humano. O primeiro humano recebeu ontem um implante da Neuralink e está se recuperando bem. Os resultados iniciais mostram uma detecção promissora de picos de neurônios, disse ele. A Neuralink recebeu autorização da Agência de Administração de Alimentos e Medicamentos dos Estados Unidos, que tem a sigla FDA, para testar os implantes em seres humanos em maio do ano passado. Ele recebeu essa autorização. Desde então, Musk tem recrutado voluntários para receber a funcionalidade. E como funciona? Diz a matéria: o nome do chip implantado se chama telepatia, ou telepatia em português. E de acordo com o empresário, com o chip, a pessoa poderá controlar o telefone ou o computador apenas pelo pensamento. O dispositivo é do tamanho de uma moeda e é colocado por meio de uma cirurgia invasiva. Isso porque
É necessário que ele seja implantado em uma região do cérebro, responsável por controlar os movimentos. A empresa utiliza um robô para o implante do chip, chamado também de interface, cérebro-computador. A ideia agora é saber a segurança do procedimento. O objetivo da Neuralink é ajudar pessoas que perderam movimentos. Gostaria de chamar a sua atenção para este ponto. Ajudar pessoas que perderam movimentos. Vem em nome do bem-estar da humanidade, da coletividade, da saúde, da sociedade. Apesar de ter um estigma, o chip cerebral é apontado por Musk como uma chance de ajudar pessoas que perderam o movimento a viverem melhor. Para isso, os primeiros usuários do chip serão pessoas que perderam a funcionalidade de algum membro do corpo humano, como os tetraplégicos. Imaginem se Stephen Hawking pudesse se comunicar mais rápido do que um digitador rápido ou um leiloeiro. Esse é o objeto, pontuou o empresário. Deve ser o objetivo, né? A comunidade científica está otimista com chips cerebrais da Neuralink. Mas não é novidade, dizem os cientistas. Para a comunidade científica, a ideia de Musk não é novidade, pois há uma série de estudos que já implantaram dispositivos no cérebro para auxiliar os pacientes a voltarem a andar. Por exemplo, para os cientistas, a novidade de Musk é querer lançar o dispositivo para o mercado de massa. Para qualquer pessoa que tenha perdido os movimentos e voltar a ganhar autonomia. No entanto, há uma preocupação ética para proteger os humanos, para com os dispositivos, como os dispositivos serão usados e o potencial malicioso da invenção. Grupos de direitos humanos pedem que as empresas do ramo criem códigos de ética até que uma legislação sobre inteligência artificial seja implementada e abarque todos estes casos. Esta é a matéria jornalística, a matéria que está aí na imprensa, na mídia, no YouTube, e pode ser baixada, veiculada no dia 30 de janeiro, semana passada. 30 de janeiro de 2024. O que está escrito na Bíblia sobre este assunto? Será que existe alguma previsão bíblica? Será que esse assunto passa despercebido das Escrituras Sagradas? Me acompanhe. Vamos refletir um pouco sobre o que está escrito na Bíblia, sobre essa matéria e o que está acontecendo e para onde isso nos leva, para onde isso aponta. Livro de Apocalipse, capítulo 13. Versículos 16 e 17, está escrito assim: A todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte ou a mão direita. A Bíblia diz qual é o lugar do implante dessa marca. Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Então, a Bíblia mostra 3 coisas aqui, não? Marca, nome da besta ou o número do seu nome. E na meditação, na reflexão que fiz
em 2016 sobre essa matéria aqui não, porque ela saiu agora, mas sobre este assunto, já que ele não é novo, conforme a própria comunidade científica reconhece, está aqui no texto da matéria que acabei de ler, o tema da época que eu escolhi foi esse. O chip virá antes ou depois do arrebatamento da igreja? Se vier antes, o que será da igreja? Seremos obrigados a colocar? Esse foi o assunto da época que eu trouxe para reflexão. E estamos vendo que o chip vem sendo implantado já há muitos anos. Eu fiz a reflexão em 2016, mas bem antes disso, há 10 anos antes, ou há uns 20 anos, a coisa vem sendo estudada, difundida, implementada e implantada. Me lembro que em 2015 eu estava pesquisando o assunto e levantei uma matéria onde empresas ao redor do planeta implantam chips nos funcionários para que eles interajam com o sistema eletrônico, computadorizado, cibernético da empresa. Na Suécia, um edifício comercial quer que todos usem chips subcutâneos, embaixo da pele, na mão direita ou na fronte, na testa, que lhes permitam abrir portas e acionar equipamentos com os toques das mãos. Implantação do chip. A maioria de nós já se acostumou a usar crachás, cartões ou senhas para entrar no prédio do escritório, pagar o ônibus, fazer compras, sacar nos caixas eletrônicos, etc. e etc. Mas um edifício comercial em Estocolmo, capital da Suécia, quer que seus funcionários façam essas coisas usando um chip instalado sob a pele. Sob a pele. Isso matéria de 9 anos. 9 anos. Foi escrita, veiculada essa matéria. E diz ainda, suecos fazem festas do implante para se transformar em ciborgues. Ele é um dos que instalaram um pequeno chip de pequeno RFID, identificador da radiofrequência, na mão. Outras 700 pessoas que trabalham no edifício serão convidadas a fazer o mesmo. O objetivo é que no futuro o chip sirva para logar em computadores e até realizar pagamentos com o mero toque da mão. Hoje nós temos os cartões por aproximação, né? Os cartões de crédito, de débito, da rede bancária. Daqui a pouco o chip está aqui, passa a mão. Passei a mão, está feito o pagamento. As informações estarão aqui. Na mão direita, de acordo com a Bíblia, não pode ser na esquerda. Ou aqui, na fronte, com a cirurgia aqui da Neuralink, promovida, patrocinada pelo bilionário Sr. Elon Musk. No ano de 2017, aqui no nosso país, o então presidente da República, Michel Temer, promulgou uma lei onde ele autorizou a implantação de um cartão único com todos os dados dos cidadãos brasileiros. Rendeu algumas matérias, algumas discussões, alguns debates na mídia, mas segundo o projeto,
ele foi autorizado a assinar, tudo foi autorizado pelo presidente, então presidente Temer, durante a cerimônia de assinatura do projeto de lei que cria o documento único. Essa reunião aconteceu em outubro daquele ano e teria sido secreta. E ele conta que a ideia está sendo estudada, mas será realizada em breve, segundo o discurso do então presidente. Então nós observamos que tudo aponta para a implantação do chip. O texto que nós lemos do livro de Apocalipse, no capítulo 13, versículos 16 e 17, ele deixa bem claro que a todos, indistintamente, é tecnologia, é em nome da segurança, é em nome da saúde, é em nome da tecnologia, do bem-estar da população. A todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta, o número do seu nome. Então aqui nós nos deparamos com uma questão muito séria. Se tudo isso aponta para a marca da besta, eu como cristão devo estar atento, vigiando e orando, para não cair nessa armadilha, ainda que os argumentos sejam dos mais nobres e convincentes possíveis. Isto é segurança, isto é saúde, isto é avanço, isto é tecnologia de ponta, de primeiro mundo, e virá, e vem, e as coisas estão vindo, caminhando exatamente nessa direção. De forma sutil, o inimigo vai lançando as suas setas, os seus laços, as suas armadilhas, mas o povo de Deus é um povo que deve estar atento ao que está escrito na Bíblia. Seria mera coincidência, não teria nada a ver a instalação de um chip na testa ou na mão direita, em nome da tecnologia, em nome do progresso, em nome do avanço, em nome da ciência? Seria? Ou seria o cumprimento da profecia do texto bíblico? Um fato é certo. A profecia bíblica tem que se cumprir. O mundo caminha para isso. A tecnologia caminha para isso. Ninguém vai escapar. A menos que se recuse a implantar o chip e ficar fora do sistema do comércio, fora do mundo. Você não existirá, já que todos os dados estarão armazenados nesse microchip. Não vai poder comprar, não vai poder vender, não constará do sistema, dos bancos de dados, você não existe, você não existirá, tecnologicamente falando. Mas que marca é esta? De acordo com a Bíblia, a marca da besta está associada ao número 666 e à trindade satânica. O diabo é sujo. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, a Santíssima Trindade. O diabo também tem o seu trio luciferiano. E da boca do dragão, vejam o texto bíblico, Apocalipse capítulo 16, versículos 13 e 14. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi sair 3 espíritos imundos. Aqui não é a trindade, aqui é o trio. É o trio luciferiano, trio do inferno. Semelhantes a rãs, porque são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro, com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus poderoso. Veja o plano arquitetado pelo trio luciferiano, trio do inferno, para pelejar contra
Deus. No Apocalipse, todo o complexo dado para a formação da profecia do fim dos tempos possui uma estrutura revelada em forma de uma trindade, ou o trio: dragão, besta e o falso profeta. Visto que 6 é o número do homem, pois ele foi criado no 6º dia por Deus, o número 666 representa uma trindade humana imitando a trindade divina, Pai, Filho e Espírito Santo. Sendo assim, repetir o número 6 3 vezes deve referir-se a uma entidade. Sendo assim, repetir o número 6 3 vezes deve referir-se a uma estrutura humana que se apresenta como a trindade divina, a imitação burlesca do príncipe das trevas. Assim como os imperadores romanos e muitos outros antes e depois deles, o anticristo, chamado também de o Assolador, conforme Daniel descreve no capítulo 9, versículo 27. E serão julgados, e se julgarão, melhor dizendo, se julgam ser igual ou iguais a Deus. É o que o apóstolo Paulo escreve na segunda carta aos Tessalonicenses, no capítulo 2, versículo 4. O diabo sempre quis ser igual a Deus. Passou essa ideia para o ser humano no Jardim do Éden. E até hoje ele luta tentando incutir na mente do homem que o homem pode ser, deve ser igual a Deus. Enquanto a Bíblia diz que nós somos criaturas e Deus é o Criador. Aquele que nasce de novo é nova criatura. O que não tem um novo nascimento continua sendo criatura, velha criatura. Vemos no texto de Apocalipse 13 que a Bíblia se refere à marca na qual a besta que surgirá do mar e a que surgirá da terra obrigarão a população a usar a marca. A primeira besta terá todo o poder para governar os habitantes da terra, e a segunda obrigará ou apoiará a primeira para que a adorem, para que seja adorada. Apocalipse 13, versículo 12. E exercerá todo o poder da primeira besta na sua presença. Fará com que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal foi curada. Antes do arrebatamento da igreja, surgirá um novo líder mundial. As coisas estão caminhando para isso. Vejam o caos. Vejam aí o prenúncio de uma terceira guerra. E este líder fará com que as nações se unam, olha a ONU, o papel da ONU, e formem a nova ordem mundial. Há quantos anos eu escuto isso? Venho ouvindo isso. Este líder chegará com a proposta de paz. Olha que encanto, que maravilha. Mas a Bíblia diz que a paz é Cristo. Ele é a nossa paz. E ele fará com que consiga poder e que esta nova nação unida seja próspera e mais feliz. Verdadeiros tempos de paz. Essa será a promessa do novo líder mundial que vai se levantar. Estes serão simplesmente os primeiros 3 anos e meio da grande tribulação. E após os 3 anos e meio, a igreja será arrebatada e depois começará a perseguição aos que não aceitarem a marca da besta. Conforme já vimos através da Bíblia, serão 7 anos ao todo da grande tribulação, até que o Senhor Jesus volte para instalar o seu reino milenar na terra e julgue os que morreram sem salvação.
Pois além dos vivos que foram arrebatados, aqueles que morreram em Cristo também estarão com ele na sua companhia, no período milenar e por toda a eternidade. O que a Bíblia relata sobre a marca da besta nos faz lembrar de algo muito parecido e já usado por muitas pessoas. Isto mesmo, o chip Mondex, que vem sendo implantado há mais de 15, 20 anos por aqueles que buscam, querem ter domínio, controle de toda a situação através de um microchip. E é óbvio que a besta não iria escrever na mão ou na testa de alguém com uma canetinha piloto de forma permanente o número 666. O inimigo é astuto. Ele vai usar e está utilizando técnicas mais sofisticadas e disfarçadas. Senão, sabendo que é a marca de Lúcifer, ninguém a colocaria. Este é o novo chip, que já está disponível para a maior parte do mundo, inclusive no Brasil. Ainda não é obrigatório, mas o dia da obrigatoriedade chegará. Basta ver o que tivemos aí de recente no mundo, no planeta. Aquele vírus que foi plantado, implantado e disseminado por toda a Terra, por todo o planeta. E muito pior do que o vírus foi o pavor, o medo, o terror que os seus inventores espalharam, disseminaram. Fique em casa, cuidado, todo mundo com medo. O medo leva a pessoa a se submeter à vontade daquele que a aterroriza. Então, muito cuidado com essas questões. É o chip, pode ser a vacina, pode ser micro-organismos que são implantados através da nanotecnologia para que na hora que passarem o aparelhinho, né, como nós experimentamos aí ao entrar nos estabelecimentos, ou na mão ou na testa, olhem só que coincidência, não? Para detectar a temperatura. E aquilo é um teste prévio para detectar a marca. Vamos ver se você tem a marca ou não. Se não tiver, você não pode comprar. Você não pode vender, você não pode movimentar contas, você não pode abrir portas, você não pode ter nada por falta de segurança. E você deve estar pensando, isto não é a mesma coisa da marca da besta? Ou o que isso tem a ver com a marca da besta? O mundo caminha para o governo da morte. Todo ser humano, exceto aquele que tem o nome inscrito no livro da vida, em breve será marcado. A humanidade está sendo conduzida como um gado para o curral. A vacina é uma marca, tem que ser vacinado. Em troca de quê? Com qual propósito e objetivo? Disseminaram, difundiram, espalharam o terror. E há muita gente hoje, depois de 2 anos, amargando as consequências daquela marca sinistra, macabra. O selo luciferiano será implantado na pele, subcutâneo, de modo subcutâneo, porque só poderá comprar e vender quem tiver a marca da morte. É a marca da besta, a marca da morte. O mundo do século XXI é o mundo do biochip. A evolução da ciência agora é na área do biochip e está nos levando a um implante que será documento, será dinheiro, será identificação e servirá para monitoramento de segurança e controle da população. Grave isso, controle da população.
nós somos controlados, nós somos vigiados pelo sistema que governa o mundo. Sistema babilônico, sistema maligno. O controle está em andamento. Quem resistir será caçado pelo governo global. A marca da morte se aproxima para marcar cada cidadão do planeta. E os que recusarem pagarão com a própria vida. O texto de Apocalipse, no capítulo 20, versículo 4, faz o seguinte registro. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. E vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Tantos quantos não adoraram a besta, e nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Quando o anticristo governar o mundo, ele baixará um decreto pelo qual todo cidadão do planeta será obrigado a aceitar este selo maligno. Nada ficará fora do seu controle. Os que resistirem serão mortos. O avanço da tecnologia, do chip, nos leva cada dia mais para este documento único, implantado na pele, e que também será dinheiro e sistema de controle da população. O inventor do chip, Carl Sanders, criador do chip, que já está sendo implantado na mão direita ou na fronte, conforme o texto bíblico, ele afirma de ter se arrependido de criar esse dispositivo, porque ele chegou à conclusão, foi convencido pela palavra de que o chip é a marca da besta. Foi o seu inventor, o seu criador, quem chegou a essa conclusão. Terminando aqui o nosso bate-papo, terminando aqui as nossas considerações sobre a matéria à luz da Bíblia, todas estas informações são destinadas ao povo de Deus para que esteja atento aos sinais e à ordem de Jesus. Vigiai e orai. Se a marca da besta é o chip, é um selo, é a vacina, se é visível, se é invisível, isso é irrelevante diante do que a Bíblia mostra. Porque a Bíblia afirma que o povo de Deus não será marcado, não receberá essa marca. Ao invés de receber esta marca, o povo de Deus recebe o selo, é selado com o Espírito Santo da promessa. Todo aquele que crê, todo aquele que nasce de novo, todo aquele que crê na obra redentora do Calvário, a sua inclusão no corpo de Cristo, este é selado com o Santo Espírito, e o Espírito Santo não permitirá que ele receba a marca da besta. Que o Senhor assim nos dê revelação, entendimento, compreensão deste assunto, para que não brinquemos com coisa séria, porque este assunto é sério. As coisas estão acontecendo ao nosso redor, nos nossos dias. Mas que o Senhor Jesus e o Espírito Santo de Deus nos guie, nos oriente, nos ilumine e nos livre de todos os males, em nome de Jesus. Eu gostaria que você deixasse aí o seu like ou você visse no link abaixo estes livros que eu escrevi e que servem para nos auxiliar na compreensão da palavra de Deus. O objetivo aí é divulgarmos, fazermos propaganda das virtudes de Deus aqui na Terra. Adquira-os. Entre, acesse a plataforma, adquire, divulgue,
porque é para o nosso bem e para o bem do reino de Deus. E o Senhor assim te abençoe, te guarde, repouse a sua mão, levante o seu rosto sobre ti e te dê sempre a paz, que é Cristo, Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Amém e amém.